e tema da lição de hoje. Nossa, que legal. A Reforma Protestante, né? Um daqueles momentos históricos que mudaram tudo, né? Mexeu com a fé, com a política, com a cultura. Nossa, acho que a gente vai ter muita coisa pra desvendar. É verdade. E para entender a Reforma a fundo, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, né? Tipo, antes do Lutero e das 95 teses, já tinha gente questionando a Igreja Católica, sabia? Ah, sim, com certeza. Figuras importantes, tipo John Wycliffe, John Huss e Gerolamo Savonarola. Eles já criticavam a corrupção na igreja, a venda de indulgências e a distância entre o discurso e a prática. Nossa, esses caras tinham coragem, ainda naquela época, de desafiar a Igreja Católica, que devia ser o Hal. É, e eles pagaram um preço alto por isso, né? É. O Wycliffe, por exemplo, traduziu a Bíblia para o inglês para torná-la acessível ao povo. Nossa, que ideia revolucionária. Imagina andar naquela época. Pois é, mas acabou que seus livros foram queimados e ele foi perseguido. Que tranço. E o John Huss? Ele também não aliviou para cima da igreja, né? Criticava a venda de indulgências e defendia uma vida cristã mais próxima da Bíblia. Ele também acabou condenado à fogueira por heresia. Nossa, que triste. Ele morreu cantando hinos. Isso mesmo, uma demonstração de fé inabalável, né? É impressionante a força desses caras. Tá. E o Savonarola? Ele também era daqueles que não tinha papas na língua, né? Savonarola era um crítico ferrenho da extravagância e dos abusos do clero na Itália. Ele atraía multidões com suas pregações, mas também acabou silenciado. Caramba. E como foi? Foi excomungado, enforcado, E daí? queimado. Nossa, que destino terrível. É de partir o coração pensar no que esses precursores da reforma passaram. Mas ao mesmo tempo é inspirador ver a coragem deles em defender suas convicções. É verdade. Eles plantaram sementes importantes para a reforma protestante, questionando a corrupção, defendendo uma igreja mais autêntica e colocando a Bíblia como centro da fé. E falando em reforma, vamos conhecer agora os protagonistas dessa história. Lutero, Zwingli e Calvino, cada um do seu jeito, contribuiu para moldar o cristianismo como conhecemos hoje. Sem dúvida. Lutero, com suas 95 teses, acendeu a faísca da reforma Zwingli, focou na autoridade absoluta da Bíblia e Calvino sistematizou a teologia reformada. Mas a reforma simplesmente aconteceu assim do nada ou teve alguma coisa que, influenciou esse movimento? Boa pergunta. O contexto histórico é fundamental para entender a reforma. A Europa do século XVI estava fervilhando. O Renascimento trazia novas ideias e questionava o poder da igreja, a imprensa possibilitava a rápida disseminação de ideias e as tensões políticas e sociais criavam um clima propício para a mudança. Então a reforma não surgiu do nada, né? Foi um conjunto de fatores que convergiram para esse momento histórico. Exatamente. A sociedade estava pronta para uma mudança e a reforma protestante canalizou essa energia para o campo religioso. E nesse cenário surge Martinho Lutero, um monge agostiniano que, digamos, ousou desafiar a Igreja Católica. O que levou ele a fazer isso? Lutero é um cara muito religioso e estudioso das Escrituras. A leitura de Romanos 1,17, o justo viverá pela fé, foi crucial para ele. Ali ele teve um insight sobre a graça de Deus e a salvação pela fé em Jesus Cristo. Então, para Lutero, a salvação não dependia de boas obras de pagar indulgências ou da igreja, mas sim da fé individual em Cristo. Que mudança radical. E essa descoberta foi central para o pensamento de Lutero. Ele defendia que a fé em Cristo é o único caminho de salvação e que a Bíblia é a única fonte de autoridade religiosa. E como essa nova perspectiva se concretizou? Me fala das famosas 95 teses. As 95 teses eram, na verdade, um conjunto de proposições que criticavam principalmente a venda de indulgências. Lutero fixou elas na porta da igreja do Castelo de Wittenberg em 1517 como um convite ao debate acadêmico. E que era essa tal de venda de indulgências? Era basicamente pagar para ter seus pecados perdoados. As pessoas acreditavam que comprando indulgências se livravam da punição divina. Lutero via isso como uma exploração da fé e uma distorção do evangelho. Entendi. Então as 95 teses questionavam essa prática e, bum, gera um debate enorme. Sim, e esse debate tomou proporções gigantescas graças à imprensa, que permitiu que as ideias de Lutero se espalhassem rapidamente, desafiando o poder da Igreja Católica e dando início à Reforma Protestante. É incrível como um ato de questionamento pode desencadear um movimento tão grande, né? Com certeza. A Reforma Protestante mudou o rumo da história, impactando a religião, a política e a cultura, e Lutero, com sua coragem e convicção, foi um dos principais líderes desse movimento. Na Suíça, outro reformador ganhava destaque, o rico Zwingli. Ele e Lutero concordavam em tudo. Zwingli concordava com Lutero em vários pontos, como a justificação pela fé e a autoridade da Bíblia. Mas ele tinha uma visão diferente sobre o batismo, por exemplo. E qual era a diferença? Para Lutero, o batismo era um sacramento, enquanto Zwingli o via como um símbolo da fé. Ele liderou a reforma na Suíça e suas ideias influenciaram outros reformadores como João Calvino. Falando em Calvino, ele é considerado um dos maiores teólogos da reforma, né? Afinal, o que ele defendia. Calvino desenvolveu uma teologia sistemática e aprofundou a doutrina da predestinação, que afirma que Deus já escolheu quem será salvo. A predestinação, hein? Um tema complexo que gera debate até hoje.
Mas em resumo, o que Calvino queria dizer com isso? Para ele, a salvação não dependia do livre-arbítrio humano, mas da soberania de Deus. Deus, em sua sabedoria, já teria predestinado algumas pessoas para a salvação e outras para a condenação. Entendi. A teologia de Calvino teve grande impacto no protestantismo, influenciando várias denominações. Mas me fala uma coisa, por que ele era conhecido como o teólogo do Espírito Santo? Boa pergunta. Calvino foi o primeiro teólogo a sistematizar o ensino bíblico sobre o Espírito Santo. Ele enfatizava o papel do Espírito Santo na vida do cristão, desde a conversão até a santificação. E para Lutero, qual era a importância do Espírito Santo? Para Lutero, o Espírito Santo era a fonte de autoridade e ensino na vida do cristão. Ele guiava o crente na compreensão da Bíblia e na vivência da fé. Ou seja, a reforma não foi só uma ruptura com a Igreja Católica, mas também um retorno às Escrituras e uma busca por uma experiência mais profunda com Deus guiada pelo Espírito Santo. Exatamente. A reforma resgatou a importância da fé pessoal, da leitura da Bíblia e do relacionamento direto com Deus sem intermediários. Nossa, que jornada incrível. Viu? Mas, e aí? Essa reforma que aconteceu lá atrás ainda tem alguma coisa a ver com a gente hoje no século XXI. Claro que sim, ainda temos muito a aprender com a reforma e com seus protagonistas. Na próxima parte do nosso mergulho, a gente vai explorar justamente esse legado e como ele se aplica aos dias de hoje. Perfeito. Não posso esperar para continuar essa conversa até a próxima parte. E aí, de volta para nossa imersão na reforma protestante. Na primeira parte, a gente explorou o contexto histórico e as figuras-chave que impulsionaram esse movimento, tipo Wycliffe, Hus, Savonarola. E se eles questionaram a igreja, abriram um caminho, e aí Lutero, Zwingli e Calvino Bom, a gente viu o que eles fizeram, né? É. Mas e o impacto da reforma na vida das pessoas? E pra gente hoje? Ótima pergunta. A reforma ela não foi só tipo uma ruptura com a Igreja Católica. Ela significou um retorno às Escrituras e a busca por uma experiência, mais autêntica com Deus. Lembra da ênfase na liberdade de consciência? Lutero defendia que cada pessoa tem o direito de ler e interpretar a Bíblia por si mesma, sem depender da igreja. Nossa, naquela época era quase uma revolução, né? Questionar a igreja e afirmar que cada um podia ter sua própria interpretação da Bíblia uau. Pois é, essa liberdade de consciência teve um impacto enorme e abriu caminho para a democracia, para o individualismo, para a liberdade religiosa como a gente conhece hoje. E para nós cristãos, o que essa liberdade de consciência significa na prática? Significa que a gente é chamado a ser mais engajado, a não terceirizar nossa fé para uma instituição ou um líder. A responsabilidade de buscar a Deus, ler a Bíblia e viver o que Cristo ensinou é individual. É como se a reforma colocasse a gente no banco do motorista da nossa fé, né? Isso. E essa busca individual, essa liberdade de interpretar a Bíblia, é fundamental para um cristianismo mais autêntico, mais relevante. Falando em relevância, como a reforma pode, sei lá, nos inspirar hoje. O que a gente tira dela para nossa vida? A reforma nos deixa tipo um legado de coragem, sabe? Para questionar, buscar a verdade, lutar pelo que a gente acredita. Os reformadores não se acomodaram. Eles questionaram, denunciaram, defenderam a verdade mesmo com risco de vida. E essa postura de não se acomodar é super importante hoje, né? Num mundo cheio de informações, de ideologias, a gente precisa ter senso crítico, não aceitar tudo passivamente. Total. A reforma ensina a gente a ter um crítico, a não engolir tudo que nos empurram e a buscar a verdade e defender nossos valores. E a ênfase na Bíblia. Como isso se aplica hoje? Nossa, no mundo que cada vez mais relativiza a verdade e a Bíblia, ela nos lembra que a gente precisa de um alicerce sólido para nossa fé. Né? É dela que a gente encontra orientação, sabedoria e esperança. É como um mapa que nos guia, que nos ajuda a tomar decisões, a lidar com os problemas e encontrar nosso propósito. A reforma nos incentiva a ler, estudar, meditar na Bíblia, buscar nela a direção para as nossas vidas. E a graça de Deus. Lutero defendia que a gente é salvo pela graça, pela fé em Jesus e não pelas nossas obras. É verdade, esse ponto é central. Mas às vezes a gente esquece, né? A gente vive numa cultura que valoriza o mérito, o esforço, a conquista. Mas a reforma ela nos lembra que diante de Deus, somos todos pecadores incapazes de nos salvar. Sim, e essa consciência ela nos liberta do peso da culpa da autossuficiência. A graça ela nos acolhe, nos perdoa, nos transforma. É por ela que a gente se reconcilia com Deus e recebe a vida eterna. E essa certeza ela nos impulsiona a viver com gratidão e a servir a Deus. Falando em Lutero, ele batia muito na tecla da salvação pela fé, mas em Calvino, com a sua predestinação. Como entender essa ideia de que Deus já escolheu quem vai ser salvo? É complicado, né? Deus já escolheu. E a gente... A predestinação é um tema bem complexo, gera muito debate. Mas em linhas gerais a gente pode entender como a afirmação da soberania de Deus, da liberdade, dele de escolher quem ele quer salvar. Ou seja, a salvação depende da gente, mas a vontade de Deus. É como se antes da gente nascer, Deus já tivesse um plano. E nesse plano a nossa salvação estaria ou não definida. É difícil, né? É desafiador. Mas para Calvino isso nos levava a reconhecer a grandeza de Deus, a nos humilhar diante dele e como isso impacta a nossa vida.
Botkin nos leva a confiar em Deus mesmo sem entender tudo e nos motiva a viver buscando agradá-lo. Afinal, se fomos escolhidos por Cássio, a gente tem que viver tipo de acordo com essa escolha, né? Exato. A predestinação, ela não nos leva à passividade, mas à gratidão e ao compromisso com Deus. E além da teologia, a reforma impactou a educação, a cultura, a sociedade, né? Sim, valorizava a educação como ferramenta para conhecer a Deus e transformar a sociedade. Lutero defendia que todos mesmo deveriam ter acesso à educação para ler a Bíblia e participar da igreja da sociedade. E isso teve um impacto enorme, contribuiu para a alfabetização, para a imprensa, para a cultura. A reforma também impulsionou a tradução da Bíblia, tornando ela acessível para muito mais gente na sociedade. Teve impacto. A reforma mudou as coisas na prática. Sim, a reforma ela desafiou as estruturas da sociedade feudal, defendia a igualdade de todos diante de Deus. Isso impactou as relações, contribuiu para o individualismo, para a liberdade, para a democracia. Ou seja, a reforma não foi só religião, ela mudou a forma como a gente pensa, vive e se relaciona. Exatamente. A reforma ela foi um marco histórico, deixou um legado. E seus princípios, a liberdade de consciência e a ênfase na Bíblia, a graça de Deus, a responsabilidade individual, eles continuam relevantes e inspiradores. É como se a reforma ela nos convidasse a uma reforma constante pessoal social, buscando um cristianismo, sabe, mais autêntico, engajado, relevante. E essa busca por um cristianismo autêntico relevante é um desafio, né? Mas como aplicar esses princípios da reforma que surgiram num contexto tão diferente aos desafios do século XXI? Aí entra a criatividade, a capacidade de reinterpretar a mensagem da reforma, adaptar para os nossos dias. A reforma não foi tipo um evento pronto, acabou. Ela é um movimento que continua nos desafiando, nos inspirando. E pra gente entender melhor esse desafio, eu te convido para a última parte do nosso mergulho. Combinado. Até a próxima parte. E aí, pessoal, de volta para a última parte da nossa viagem pela Reforma Protestante. Nossa, quanta coisa a gente já viu, né? História, personagens importantes impactam na vida das pessoas, a relevância da reforma da gente hoje. Pois é, passamos por tanta coisa, né? A reforma desafiou tudo, inaugurou novas formas de pensar a fé, deixou um legado que tá aí até hoje, né? Pra gente agora, a gente vai mergulhar num dos aspectos mais importantes, o desafio de ser cristão autêntico e relevante num mundo que não para de mudar. É um desafio e tanto, né? Como aplicar os princípios da reforma que surgiram lá atrás, num contexto tão diferente aos desafios do século XXI. Tecnologia, globalização, crises sociais, é muita coisa. É aí que entra a nossa criatividade, a capacidade da gente reinterpretar a mensagem da reforma e adaptar ela para os nossos dias. A reforma não foi tipo algo que aconteceu e acabou. Ela é um movimento que continua nos desafiando, nos inspirando. É como se ela convidasse a gente para uma reforma, sabe, constante, tanto individual quanto da sociedade. E o que a gente pode aprender com a reforma para sermos cristãos mais autênticos e relevantes hoje? O que a gente tira disso tudo para aplicar na nossa vida? Em primeiro lugar, acho que a reforma nos convida a voltar para as Escrituras, a buscar na Bíblia a base da nossa fé e da nossa conduta. No mundo cheio de informações, de ideologias, de modismos, a palavra de Deus ela se mantém firme como um guia seguro para as nossas vidas. É como se a Bíblia fosse um mapa, né? Que nos orienta no meio da confusão do mundo, nos ajudando a escolher o que é certo, a tomar decisões, a encontrar o nosso propósito. E essa busca pela Bíblia, essa sede pela verdade, me lembra muito os reformadores. Sim. A leitura da Bíblia não deve ser tipo uma coisa passiva, sabe? Mas um diálogo com Deus, uma busca sincera pela verdade, pela transformação. Como Lutero dizia, a Escritura é o berço onde Cristo está deitado. É nela que a gente encontra a base da nossa fé. E como aplicar essa sabedoria da Bíblia no dia a dia? Às vezes a gente lê a Bíblia e fica, tá, mas e aí? Aí a comunidade, o diálogo, a troca de experiências são importantes. A reforma, ao defender a liberdade de consciência, não pregava um individualismo radical, mas a importância da comunhão entre os cristãos de um ajudar o outro na caminhada da fé. A gente não precisa caminhar sozinho, né? A comunidade cristã, ela nos dá apoio, nos encoraja, nos ajuda a entender a Bíblia e a viver a fé na prática. Isso, a tua nos ajuda a amadurecer na fé, a ver nossos erros, a fortalecer nossa esperança e a viver os valores do Evangelho de forma mais autêntica. É um espaço para aprender, para crescer, para se apoiar. E falando de valores, outra coisa importante da reforma é a gente ser cristão engajado no mundo. Os reformadores eles não ficaram só na teologia. Eles lutaram por justiça social, por educação, por uma sociedade mais justa. Eles foram lá e fizeram o SAB. É verdade. A reforma ela nos ensina que a fé cristã não é só uma coisa privada. Bem... Ela tem que se mostrar na sociedade, na política. Somos chamados a ser tipo sal e luz no mundo, a levar os valores do evangelho para tudo. Nossa fé ela tem que se transformar em ações que mudam o mundo. Então não basta só ir para a igreja orar e ler a Bíblia. A gente precisa agir e lutar por um mundo mais justo, mais humano. A fé sem obras é morta, né? É isso aí. A reforma, ela nos inspira a sermos pessoas que transformam, a denunciar as injustiças, a defender quem está sofrendo, a promover a paz, a cuidar do meio ambiente. O importante é a gente encontrar o nosso lugar, os nossos talentos e usar tudo para fazer diferença. É como um quebra-cabeça, né?
cada um com a sua peça para formar um mundo mais justo, mais bonito. E para a gente finalizar, qual a mensagem que você deixa inspirada na reforma? Acho que a mensagem central da reforma é um chamado para a gente ser autêntico e relevante. Autenticidade no sentido de viver uma fé de verdade baseada na palavra de Deus, sem hipocrisia, sem medo de questionar, sem se acomodar. E relevância no sentido de tentar fazer diferença no mundo, levar os valores do evangelho para todos os lugares, ser uma pessoa que transforma, que leva justiça e amor. Que mensagem forte! A reforma, ela nos convida a ser cristãos que vão além do superficial do que está aí, mas que buscam a verdade, a justiça, a transformação do mundo com o evangelho. Ela nos incentiva a sermos melhores, a fazermos mais, a ter um impacto positivo no mundo. É isso, a reforma ela nos inspira a escrever a nossa história e construir um futuro mais justo, mais fraterno, mais humano. Um futuro onde a fé é viração amor ao próximo, busca pela justiça. E assim chegamos ao fim do nosso mergulho na reforma protestante. Que essa viagem tenha te inspirado, te desafiado e que ela tenha acendido em você a vontade de mudar as coisas e de viver uma fé autêntica e relevante. Que a mensagem da reforma fique nos nossos corações, nos dando força para viver uma fé que transforma vidas, comunidades e o mundo. Que a gente seja agente de mudança, levando esperança, justiça e amor para todo mundo.